Olá, vamos conversar hoje sobre a força e a relevância do livro dos Salmos, né, para os nossos dias. Sim, um tema muito rico. A gente vai partir das ideias de um artigo, O Poder dos Salmos na Jornada Final, Revelações para o Povo Remanescente. É interessante o título. E nossa fonte hoje ela aborda isso de uma perspectiva bem específica. Usa termos como jornada final e povo remanescente. Certo. E o que seria esse povo remanescente no contexto do artigo? Olha, dentro dessa interpretação bíblica particular que o texto usa, seria um grupo com um papel, uma missão especial nos tempos do fim, sabe? Entendi. Uma visão escatológica específica. Exato. E o nosso objetivo aqui é tentar entender as mensagens principais dessa análise. Tipo, como os salmos poderiam dar orientação, esperança. E talvez até ajudar a decifrar profecias, como você mencionou o Apocalipse 14. Isso, exatamente. Ok, então vamos explorar isso. Um ponto que o material destaca logo de cara é que os salmos, bom, eles não são só coisa do passado. Transcendem o tempo, né? Pois é. A visão ali é que eles servem como inspiração e até direção prática hoje. E conecta, sabe, as experiências humanas dos salmos com a missão desse povo remanescente. E o que eu acho fascinante aqui é como essa análise diz que os salmos fazem isso. Como eles tornam as profecias, por exemplo, a visão lá do Cordeiro com os 144 mil no Monte Sião. Sim, de Apocalipse 14. Isso. Como os salmos tornam essa visão mais palpável, mais relevante para os nossos desafios de hoje? Cria uma ponte, né? É uma ponte interessante mesmo. E tem uma ligação bem direta que o texto faz. É aqui que fica bem interessante. Qual ligação? Ele pega salmos como o 15 e o 24 e conecta direto com Apocalipse 14. O foco vai todo para aqueles critérios para habitar no Santo Monte. Ah, sim! Integridade, pureza de coração, falar a verdade. Exato. São critérios, assim, bem elevados, né? Com certeza. E a interpretação que o artigo dá, o que é importante, não é que isso seja um fardo pesado. Não. Como ele coloca, então? Mais como um convite contínuo, uma transformação diária, mas pela graça de Deus, entende? Isso é visto como essencial para quem se identifica como povo remanescente. Faz sentido. A graça como motor. Exato. Essa dependência de Deus para se purificar é chave, segundo a fonte. Cita até o Salmo 51, verso 7. Purifica-me com isopo. O isopo, aquela planta usada em rituais, né? Isso. Aqui simboliza essa limpeza espiritual profunda. O artigo considera isso fundamental para ter firmeza espiritual nos tempos finais. Seguindo essa linha, a análise também sugere que o Antigo Testamento, e os Salmos em especial, já refletiam o que chama de luz de Cristo. Ah, interessante. Como? Usa aqueles exemplos clássicos, sabe? A nuvem, a coluna de fogo no deserto, como símbolos do cuidado de Deus que já apontavam para Jesus. Entendi. Então essa perspectiva vê o Antigo Testamento não como algo separado, mas como um tesouro de conhecimento que reforça a confiança em Deus. Exatamente. A ideia é mostrar uma unidade nas Escrituras. Cristo no centro, sempre. E a verdade dele sendo revelada aos poucos, progressivamente. Se a gente conectar isso ao quadro geral que o texto propõe, percebe-se essa busca por uma coesão profunda entre os testamentos, uma unidade mesmo. Fica claro que, para esta fonte, o grande fio condutor da Bíblia toda é o plano de redenção. Sim, a redenção como tema central. E os Salmos seriam então uma expressão muito intensa desse plano. Expressam a esperança na restauração, na transformação, a imagem de Deus. O autor até lembra Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E essa ideia de redenção, o artigo conecta diretamente com a missão que ele atribui ao povo remanescente. Que seria? Ser luz para as nações. Refletir o caráter, a glória de Deus. E para conseguir fazer isso, o texto enfatiza muito a necessidade de entrega total, de confiança. Tipo Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Exatamente. Nada me faltará. Essa confiança é apresentada como base para cumprir essa missão. Então, a conclusão da análise é que a vitória desse grupo, a vitória final, não vem de mérito próprio, de jeito nenhum. Não mesmo. Estaria totalmente ancorada na obra de Cristo.
É alcançada pela purificação e pela dependência nele. Isso. Isso, claro, alimenta a mensagem de esperança que o texto todo transmite, né? Não é uma esperança vaga, abstrata. É mais concreta. Sim, uma convicção ativa, baseada nas promessas divinas. E segundo essa visão, é isso que impulsiona a viver com propósito, a testemunhar. O que, claro, levanta uma questão importante. Qual? Como essa esperança se manifesta na prática do dia a dia, né? Segundo a perspectiva específica desse artigo. Boa pergunta. Então, resumindo, o que tudo isso significa? Basicamente, o material que a gente analisou hoje apresenta os Salmos como um recurso vital, quase um guia prático de fé, coragem e esperança. Para esse grupo específico, o povo remanescente na jornada final. Isso. A ideia central é que os Salmos conectam as pessoas ao coração de Deus e, de alguma forma, as preparam para os eventos futuros descritos nessa interpretação. São vistos como atemporais e profundamente relevantes. E para deixar uma reflexão final, pensando na ênfase que o texto dá à contemplação, Sim. a meditação sobre temas como redenção, o sacrifício de Cristo, que são tão fortes nos Salmos, é apresentada não só como um exercício intelectual, sabe? Mais do que isso. É. A sugestão ali é que é um processo ativo, um processo que, segundo o artigo, realmente transforma o coração e fortalece a disposição para essa missão de ser luz. Fica aí uma ideia para quem nos ouve pensar mais a fundo.